Você sabe o que é o nono plano de pastoral orgânica? Sabe quais os benefícios ele trará para a evangelização nas nossas paróquias e comunidades? Você, como agente de pastoral, sabe como poderá contribuir com este plano? Encerrando a série do mês das missões, o Pascom Pergunta inicia agora a sua primeira reportagem. Em 2019, a Arquidiocese de Campinas se debruçou na configuração do nono plano de pastoral orgânica. O plano é sinal de unidade e integração das mais diversas iniciativas da nossa igreja. E o Pascom Pergunta conversou com o padre Edemilson Lovato, coordenador de pastoral, que trabalhou diretamente na elaboração do nono plano. Nosso nono plano de pastoral orgânica, ou como é popularmente conhecido entre os agentes de pastoral, as nossas instâncias de igreja, como nono PPO, ele se iniciou em 2019, praticamente com a chegada de Dom João Inácio em nossa arquidiocese. E nesse processo nós também atravessamos, como toda a humanidade, o período da pandemia. Então foi um processo longo, participativo, mas também que exigiu de nós algumas pausas em função desse processo todo vivenciado pela pandemia. Iniciamos o processo então em 2019, quando Dom João Inácio Miller constituiu uma comissão de animação para que pudesse pensar esse novo plano de pastoral orgânica. Nós fizemos uma assembleia arquidiocesana em Itaici, ainda em Atuba, éramos em torno de 350 pessoas, onde nós estudamos exatamente as diretrizes. Então a gente poderia dizer que essa foi uma primeira fase, da elaboração desse projeto, estudar as diretrizes gerais, da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, procurando perceber e captar quais eram as grandes intuições para a pastoral, para a igreja, e como que nós aqui na Arquidiocese de Campinas poderíamos propor e implementar essas diretrizes concretamente na nossa realidade. Vocês poderão encontrar com todos os detalhes no livro do nono plano de pastoral, que foi distribuído. Nós também temos a versão online no site da nossa arquidiocese. Vocês podem adquirir esse material junto às paróquias, mesmo na coordenação de pastoral, na secretaria. Então, nas páginas 7 a 24, nós estamos assim bem detalhadamente relatando esse processo, que grosso modo durou dois anos, de 2019 até 2021, se a gente contar aí o prazo de início e promulgação pelo nosso arcebispo, que foi em outubro de 2021. Por opção mesmo do nosso bispo, ele pediu que a gente conservasse esse histórico, porque ele é rico, para a gente também deixar registrado não só o nosso empenho, quando eu falo nosso, de toda a igreja, mas também deixar registrado para a história esse período doloroso que foi a questão da Covid-19, a pandemia que assolou a todos nós. Como pudemos perceber, um longo e minucioso trabalho aconteceu para hoje termos o nono plano de pastoral orgânica. E nós perguntamos também para o padre Edemilson sobre os pilares deste plano. E ele nos contou quais são eles e o que é tratado em cada um. São 4 pilares. Os pilares foram denominados pilar do pão, da palavra, da caridade e da animação missionária. Os pilares, de certo modo, a gente pensar bem numa construção de uma casa, eles sustentam essa casa. E não adianta ter somente pilares, mas eles precisam estar interligados. Quando a gente pega, por exemplo, o pilar do pão, nós estamos pensando fundamentalmente naquilo que a gente chama de liturgia e espiritualidade.
Não importa se a pessoa vai ser um catequista de crianças, né, preparando para a primeira comunhão, não importa se é a equipe de liturgia, não importa se é a equipe de dízimo, importa que, sendo um agente de pastoral, ele, pela fé e pela participação de uma comunidade, a espiritualidade e a liturgia fazem parte, né? O outro pilar, que é da palavra, a gente associa imediatamente a ideia da iniciação à vida cristã por meio da difusão da palavra de Deus, que é essencial também para a fé do cristão. Depois, o pilar da caridade remete imediatamente à imagem de estar a serviço à vida plena em todos os sentidos, em todos os momentos. E por fim, o pilar da animação missionária, que exige, aponta para nós, uma igreja em estado permanente de missão, como diz o Papa Francisco, uma igreja em saída. Então, por isso, a segunda imagem é muito interessante, uma igreja de portas abertas, ou seja, uma igreja que acolhe quem chega até ela, mas também uma igreja sempre pronta e em saída. Falamos também com o Padre Rogério, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Indaiatuba. E ele nos contou um pouco sobre os projetos do 9º Plano de Pastoral Orgânica que a sua paróquia planejou e a importância deste plano. Nós nos comprometemos a implementar todas as atividades pastorais. Reorganizamos o CPP, reorganizamos o CAEP, ou seja, o Conselho de Pastoral Paroquial, e também o Conselho de Assuntos Econômicos Paroquiais, o CAEP. Reorganizamos, criando as equipes de coordenação, ou seja, 3 pessoas ali ajudando na coordenação. Reorganizamos as pastorais para justamente dar às comunidades, dar às pastorais uma estabilidade da ação missionária. Nesse sentido, a nossa paróquia se alegrou no último dia 19 de outubro de 21 com a implementação, com a promulgação do nosso 9º Plano de Pastoral feito pelo nosso arcebispo Dom João Inácio. E o nosso CPP, que já estava em funcionamento, já dividido pelas áreas e também acompanhando todo o processo de escuta, nós fizemos todo o implemento, todo o engajamento, toda a ação missionária para isso. Desta forma, quando nós tomamos posse, nós tínhamos aproximadamente 5 a 7 grupos de pastorais organizados na paróquia de Santa Rita. Hoje nós temos mais de 30 organismos pastorais divididos pelas nossas áreas. A paróquia de Santa Rita de Cássia está investindo também nas missões. Em janeiro, de 7 a 15 de janeiro, todas as comunidades da paróquia de Santa Rita vão acolher mais de 150 jovens salesianos para promover esse grande envolvimento missionário dessa igreja em saída. Além disso, no próximo dia 2 de novembro, nós temos a missão pelo 3º ano seguido nos cemitérios. A paróquia de Santa Rita de Cássia pulsa o 9º Plano de Pastoral e faz cumprir os sonhos do nosso arcebispo Dom João Inácio Miller. E após conhecer um pouco mais sobre os projetos da Paróquia Irmã Santa Rita de Cássia, Padre Edmilson nos conta sobre os próximos passos que devem acontecer dentro das pastorais. Então, o próximo passo seria exatamente elaborar o que nós chamamos de projetos pastorais. Um projeto, ele é uma descrição detalhada agora, bem prática, bem assim, pé no chão, de como que nós vamos colocar em prática aquilo que nós refletimos. A gente orientou, né, as instâncias da Igreja de Campinas a se reunirem, muitas paróquias já terminaram, elaboraram seus projetos. Então, foi um processo de se debruçar em torno do plano. Agora, cada paróquia, cada organismo eclesial, grupos
eles têm que pensar agora onde eles estão e como poderiam colocar em prática aquilo que foi pensado nas suas grandes linhas, né? Nesses grandes programas. Então, os projetos pastorais, ele tem que ter um objetivo bem determinado. O que você vai fazer? Então, pensar concretamente. Depois, tem que ter um caráter prático e operacional. Pensar quem vai fazer, para quem está voltado, o prazo que isso vai ser realizado, quais são os recursos que estarão previstos, né? Uma avaliação também, por quanto tempo esse projeto vai perdurar, né? Se é por um ano, 2, ele é permanente. E entendemos que agora até o ano de 2025, mais ou menos, por 3 anos, é a fase de execução do plano, né? Conversamos também com o Padre Paulo Emiliano, pároco da paróquia São Francisco de Assis de Indaiatuba e vigário forâneo da Forania São José de Anchieta, que nos falou sobre a importância do plano pastoral para as paróquias e a forania. Nas foranias, nas paróquias, à luz daquilo que juntos nós construímos, nós vamos ver as prioridades. Cada forania, no caso a nossa arquidiocese, tem 13 foranias. A São José de Anchieta, que é a qual nós pertencemos, é uma delas. Nós já definimos algumas prioridades em torno disso, para que a gente possa desenvolver nos próximos anos. Dentro do pão, da palavra, da caridade, da ação missionária, nós queremos nos inspirar para que na ação pastoral da paróquia e da forania a gente possa ter trabalhos e projetos comuns e nos empenharmos também juntamente para que a gente possa crescer uns com os outros, aprender uns com os outros, ok? Então queremos que o 9º plano, as diretrizes sejam para nós esse norte, esse referencial para que a gente continue evangelizando sempre sob a ótica de Jesus. Padre Edmilson também respondeu a respeito das paróquias. O que é indicado a elas? Então, o que eu poderia dizer para a paróquia São Francisco de Assis, e não só para a paróquia, mas para todos, é o momento agora de vocês pensarem como colocar em prática tudo aquilo que vocês pensaram. Porque senão a gente fica numa igreja no papel. Então, esse é o momento de colocar a mão na massa, tentar. A gente sabe que toda iniciativa ela está sujeita também a revisões, às vezes escolhas não foram as melhores, mas, como diz também nosso Papa Francisco, ele prefere uma igreja acidentada, enlameada, por ter saído, por ter tentado fazer alguma coisa, do que uma igreja fechada em si mesma, sem problema algum, mas doente por não ter saído. Diante das indicações que o Padre Edmilson sinalizou, nós conversamos agora com o Wilson, que é coordenador da comunidade matriz da paróquia São Francisco de Assis, que vai falar um pouco sobre os planos, os projetos desenvolvidos aqui na paróquia. Wilson, conta pra gente quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo aqui na paróquia a partir do 9º plano de pastoral. Olá, Camila, obrigado pela oportunidade. Bom, como o padre já falou, são 4 pilares que foram desenvolvidos. Foram desenvolvidos 2 projetos. Um deles é o projeto do Minuto com o Pároco, onde os leigos fazem perguntas diversas, para o nosso pároco sobre os ritos da missa ou qualquer outras coisas relacionadas à nossa igreja. E o pároco, ele faz as respostas. E o segundo projeto foi o Café da Tarde com a sua paróquia, onde nós convidamos todos os leigos a participar de um café da tarde. E nesta oportunidade nós apresentamos todas as nossas pastorais e movimentos da nossa paróquia para que tivesse um vínculo de engajamento dessas pessoas para a nossa igreja. Então, cada um que se identificou com uma pastoral, um movimento, ele pudesse tirar mais dúvidas e engajar também dentro dessa pastoral, para que tenhamos um maior número de pessoas participando das nossas pastorais e desenvolvendo muito mais a nossa evangelização. Wilson, e como que você percebe a participação, como você avalia a participação da comunidade nesses projetos? Olha, no começo nós ficamos um pouco reticentes para saber se ia acontecer, ou não,
Mas aconteceu muito bem, foi muito bem aproveitado, tanto o Minuto com o Pároco, que vai ao ar toda terça-feira. Muitas pessoas participam, graças a Deus, e também dessa oportunidade do café da tarde que nós tivemos com a sua paróquia, que muita gente acabou se engajando dentro das nossas comunidades, dentro das nossas pastorais e movimentos. Foi muito bom, aliás, muito mais do que a gente imaginava. E hoje, de forma bem resumida, você pôde entender um pouco mais do que se trata o 9º Plano de Pastoral Orgânica, conhecer o seu desenvolvimento e também como colocá-lo na prática nas comunidades. E nós agradecemos você que acompanhou essa primeira reportagem do Pascom Pergunta e nós já te esperamos na próxima. Até lá!